Eu sou filho de um camponês, eu sei como as pessoas vivem nas aldeias e é por isso que eu queria vingança. Estamos às voltas, hoje é dia 24, eu acho. Hoje é 25, estou me corrigindo aqui, de julho. E nós ainda estamos vivendo o impacto da renúncia da candidatura do Joe Biden para os Estados Unidos, que foi em 21 de julho, né? E isso traz uma perplexidade muito grande para nós, né? Não era uma coisa que se imaginava, honestamente, porque ele, apesar de dar sinais de tibiez, de cansaço, de idade, ele seguia firme na decisão dele, né? E isso, 21 de julho de 24, isso nos lembra, nos remete a uma data quase por uma semana, não é exatamente 110 anos atrás. Nós estamos falando de 28 de junho de 1914. Nós estamos lá em Sarajevo, que esteve nos noticiários aí há uns 15, 20 anos atrás, né? Uma região de conflito. Lá em 1914, desfilava em carro aberto o príncipe regente Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Relembrando um pouco a nossa história, o Império Austro-Húngaro foi um império que foi montado, tinha a Áustria, a Hungria e mais alguns territórios acoplados depois o que veio a ser a Iugoslávia, o que veio a ser a Tchecoslováquia, enfim, uma série de reorganizações políticas e econômicas que teve na reunião. Fato é que esse herdeiro do trono, herdeiro imaginário do trono, não tinha anunciado isso, mas estava passeando em carro aberto. Ele sofreu um atentado. Ele foi morto com um tiro. Desse ato inesperado, 25 pessoas foram indiciadas por envolvimento direto ou indireto no assassinato dele, desse atentado. 6 assassinos, 6 foram indiciados como potenciais assassinos. Foi um que atirou, mas havia 6 caras que estavam emboscando, estavam procurando tirar a vida do príncipe regente, inclusive com uma granada. Então, desses 6, 5 tinham idade inferior a 20 anos. Então nós estamos falando de uma garotada. Era um punhado de garotos resolveu tirar a vida do Francisco Ferdinando. Era um movimento que na época existia que se chamava a Jovem Bósnia, né? E a gente vê que na política tudo que é a jovem, os jovens turcos, a Jovem Bósnia, tirou jovem guarda, tudo que começa com jovem, você tem que ficar atento que os caras são impulsivos, agressivos e acreditam na solução bélica, né? E desses aí havia um tal Nedeljko Kabrinović, que era praticamente o líder desse grupo, e parece-me que foi quem jogou uma granada no carro aberto do Francisco Ferdinando. Só que a granada não explodiu. Com isso, a comitiva mudou a rota do carro aberto, da passagem do Francisco Ferdinando. E por outro lado, esse outro cara chamado Gavrilo, eu acredito que seja Gabriel em português, Gavrilo Príncipe. Tá? Se você for procurar na internet, procura por Gavrilo, porque é assim que ele é citado na literatura inglesa. Então, apesar de ser Gabriel, eu acho que você vai achar como Gavrilo. Esse Gavrilo soube que tinha mudado a direção da comitiva, que a bomba tinha falhado, então ele desencanou, falou, acabou, ele estava emboscado em outro lugar. Desistiu e estava indo embora e passou num restaurante lá e pediu um sanduíche de almoço. Ele começou a comer o sanduíche dele, ele olha, na porta
da lanchonete, está passando a comitiva com o príncipe. Ele retomou o plano, correu lá, entendeu aquilo como um golpe de sorte e atirou no Francisco Ferdinando e na esposa dele. Os dois morreram na hora. Bem, isto dito, dá para imaginar a comoção que deve ter sido e o impacto emocional imenso que deve ter dado nas pessoas. Esse atentado bem-sucedido engendrou uma série de consequências que culminaram na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então aí, a partir da instabilidade política que a morte precoce do Francisco Ferdinando instaurou, é que você tem o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Inquirido sobre isso, o Gavrilo Príncipe, que foi preso, foi julgado e foi condenado à prisão, inquirido, ele falou, olha, realmente não dá para achar que isso tudo é bacana, mas não dava para não fazer o que eu fiz. Como assim e tal? Ele falava como se fosse uma coisa necessária e essencial. Aí, inquirido também por outro jornalista, falou, vem cá, o que te motivou a fazer esse atentado bem sucedido contra o Francisco Ferdinando? Porque isso aí acabou com a tua vida, né? Ele falou, ele disse assim, textualmente, as pessoas sofrem por ser tão pobres e por serem tratadas como animais. Primeiro ponto que eu vou recortar aqui, vamos anotar isso, tratar como animal, depois a gente volta nisso. Eu, Gavrilo Príncipe, sou filho de um camponês. E é mesmo, viu? Se você for olhar, pesquisar na internet, vai ver a casa que o cara nasceu e viveu. Cara, não dá não, meu. A casa era uma umidade só. Uma umidade gelada, tem que ver. Eu sou filho de um camponês. Eu sei como as pessoas vivem nas aldeias e é por isso que eu queria vingança. E a palavra que ele usa é vingança. Era um cara que sofria pressões étnicas, que é importante também de anotar. A primeira palavra, tratar como animal, o segundo termo, aldeias, e o terceiro termo, vingança. Havia uma tensão étnica, ele era de uma minoria, sérvia, eu acredito. Então tinha uma tensão do bósnio com o eslovênio, com o sérvio ali. Mas a atitude dele, ele descreveu como sendo motivada por um desejo de retaliação. Bem, isto colocado, nós podemos ver que nos dois eventos, esse evento remoto do assassinato do Francisco Ferdinando e, atualmente, o tiro na orelha do Trump e, em seguida, a renúncia da candidatura do Joe Biden na reeleição, ambas situações têm um ponto em comum: nos jogam de cara com o imprevisível. A ideia, a emoção básica, a experiência básica de trombar no imprevisível, no imprevisto, é a perplexidade. A perplexidade, ela é geralmente recebida com receio e com angústia. Eu achava que ia ser assim, agora eu já não sei. Então, o Biden e o Trump tinha a maioria dos votos, agora o Biden renunciando, como é que fica? Pode ser que a Kamala... E você começa a fazer as contas. Porque o imprevisto nos joga na perplexidade. A gente tem que se reorganizar e geralmente isso gera angústia. E o que as pessoas angustiadas fazem? Cacarejam feito galinha da Angola. Então a gente vai ouvir de tudo, desde as opiniões mais sensatas até as mais estapafúrdias, e isso faz parte do nosso momento histórico. O receio, e vindo agora então para o nosso bem-estar psicológico, o receio talvez não seja outra coisa a não ser o nosso afeto natural quando nós nos movemos em direção à verdade.
Aí você vai dizer assim, mas qual a verdade que ficou mais iluminada, ficou mais cristalina na nossa frente e não estava tão evidente antes? Simples. Nós não temos a menor ideia do que o futuro guarda para nós. Agora, quando acontece uma coisa dessa, matam um nobre ou um candidato de uma república renuncia, isso vem na cara da gente. Uau, eu não sei. É a mesma coisa, você está com um carro, está com o horário certo ali, você está indo de uma cidade para outra, você tem um compromisso, pneu fura. Você imediatamente é jogado na frente do fato de que você não tem domínio nenhum sobre o futuro. Você só pode imaginá-lo. Bem, esse é o efeito verdade. É quando nós somos relembrados de algumas coisas que são verdadeiras e muito pouco bem-vindas na nossa cabeça. Nós temos a tendência a querer ter o controle. E veja, isso não é reprovável. É esse aspecto da nossa natureza que permitiu que nós fôssemos, já há séculos, há milênios, milhares de gerações, nós somos uma espécie extremamente produtiva. Produzimos guerra, mas na mesma medida, você vê uma guerra, carro de combate, bomba, isso tudo foi conseguido por avanços tecnológicos. O mesmo explosivo que arrebenta um carro é um explosivo que pode ser usado para lançar uma nave espacial. Não é uma coisa ruim. Nós não podemos pensar que estamos no rumo da catástrofe. Não. Isso não há uma catástrofe em vista. Então essas coisas não são más. Querer prever e controlar o futuro não é uma experiência ruim. Nocivo será se eu me apegar à ideia de que eu tenho que controlar o futuro, senão eu vou ficar angustiado. Esse aqui é o macete, esse aqui é o truque para sobreviver em tempos instáveis e em tempos difíceis. Também nos tempos fáceis e de bonança, também, né? Mas nos tempos difíceis, esse autocuidado, ele aparece como uma necessidade importante. Que a última coisa que você quer é que essas coisas comecem a ter uma influência negativa sobre o seu bem-estar. Ou te vulnerabilize a enfermidades, ou você ter uma saúde precária ou estar com o humor um pouco mais explosivo ou menos paciente e assim por diante. A essência é que a insegurança é o afeto que brota da perda das certezas, da constância. Isso é uma coisa. A ciência se baseia na constância. Quer dizer, se eu jogo um peso de 5 quilos da Torre de Pisa, eu joguei uma vez, caiu naquela velocidade, eu realmente espero que no outro dia, quando eu for jogar um peso de 5 quilos dali, eu espero que ele tenha o mesmo comportamento que teve daquela vez. Então, da mesma forma, eu investi em determinado papel no mercado e teve uma resposta. Se eu investir mais, é porque eu estou querendo que haja a mesma resposta. Isto pode ser enganoso. Então, eu trato minha esposa de um determinado jeito e ela reage assado. E eu acho que sempre que eu a tratar assim, ela vai reagir assado. E pode ser que não. Pode mudar a disposição dela, pode mudar a paciência e vice-versa. Eu também. Querer que o outro seja uma coisa constante e inabalável pode ser o pior modo de tratar essa pessoa. Pode ser tratá-la como um animal, especialmente no contexto da fazenda. Você tem um animal, você fala, olha, agora é hora de alimentar os porcos. Você quer que os porcos comam naquele horário, você não quer que coma depois, porque tem horário, você quer isso, você quer aquilo e tal.
Então, o que é o animal? O animal é aquilo, é o ser que ao mesmo tempo que é vivo, é desprovido de arbítrio. É isso que o Gavrilo estava reclamando. Falou assim, olha, estão vivos, as pessoas estão vivas nas aldeias e é bem longe do glamour dos grandes centros, é longe de Viena, é longe de Budapeste, é longe de tudo, de todos essas grandes cidades gloriosas. É lá no meio do mato. Lá as pessoas vivem como se não tivessem opção. Você não dá àquelas pessoas o direito de escolher. E realmente, nos anos seguintes a isso, a Europa experimentou grandes momentos de arbitrariedade em relação à vida humana. A grande caminhada que foi instituída no homicídio em massa dos armênios, o Holodomor da Ucrânia, o próprio, por que não também, o genocídio de adversários do sistema que houve no nazismo, cenas de uma arbitrariedade grotesca, em que a vida humana era comparada a uma vida de animal. Eram pessoas que eram desprovidas, destituídas do arbítrio. Começa a andar, vai andar até morrer. Pega esse trem, vai para onde? Vai para onde eu disser que tem que ir. Ponto. Então, é muito interessante porque isto traz para nós, traz à tona para a gente, neste momento aqui, que o que nós temos que guardar como um valor muito grande, porque é vital, é essencial para vivermos bem, é a possibilidade da liberdade de escolha, da liberdade de convicção. Lógico, ok, não estou fazendo apologia de transgredir a lei, absolutamente, né? Por favor, né? Me ajuda. E a possibilidade de empreender, de poder criar algo a partir de mim mesmo e não necessariamente receber tudo pronto, seja um benefício, seja um imposto, seja um dever, seja um hábito, seja uma opinião e etc, etc, etc. O jeito de parar o conflito, quando você tem um conflito escalando, a forma de parar o conflito ou de reduzir a intensidade dele ou baixar a temperatura dele consiste em parar de odiar o seu inimigo. De primeiro, considerar que o que pensa diferente de você é um inimigo. Polarização de posição não é inimizade. É adversário, como não? Claro que é. Eu vou no jogo de futebol, eu torço para um time, o meu amigo torce para o outro. Eu fui assistir um Santos São Paulo, com um amigo meu que era santista. A molecada foi junto lá tal. São Paulo levou um couro. Ele ficou me zoando no carro, do estádio até em casa. Mas ele nunca foi meu inimigo. Ele era meu adversário, porque depois eu tive a chance de ter uma desforra bem bacana com ele. Mas em nenhum momento nós perdemos uma gota de estima um pelo outro. Essa é a diferença. No plano político é a mesma coisa. Por fim, então, desestimular a ideia que faz de um adversário um inimigo e a ideia que faz do inimigo alguém a ser odiado. Esta já é uma redução importantíssima. Você não precisa que os outros faça você. Experimente não se enfurecer nos debates de ideias, né? No debate das opiniões extremas, né? dos temas polêmicos. É interessante que a palavra polêmica, nós falamos isso no vídeo do Hércules. Polêmica vem de polemos. Polemos é guerra. Ou diplomacia. Minerva era a deusa da guerra e da sabedoria do conhecimento.
Então, percebam, usem polêmica no sentido da sabedoria, mas não no sentido da guerra. Por fim, cortar os ciclos. Isto é que é importante. Esses ciclos todos, eles tendem a aflorar. Isso que eu falei, adversidade vira inimigo, inimigo vira objeto de ódio e tal. Esses ciclos, eles são viciosos. Quanto mais ódio eu sinto do meu adversário, mais odioso ele se torna. Estranho, né? Mas é verdade. Porque assim, eu chego para falar, você pertence a tal etnia, logo você é desprezível. O que o cara vai responder? Desprezível é você, da sua etnia, porque você, isso, aquilo outro. Ah, mas vocês, aquilo. E você começa a falar com o cara, culpabilizar o cara por coisas que não foi ele pessoalmente que fez. Isso é gravíssimo. De um ponto de vista do juízo humano, isso é uma falha gravíssima. Presta atenção. Tempos turbulentos, tempos de imprevisibilidade, tempos de conflitos de interesse explícitos e fortes, é tempo de pacificação, é tempo de apaziguamento. É tempo de não permitir que a animosidade dos ares comprometa a sua saúde e o seu bem-estar. É isso aí, não desista de si. Se você achou que o vídeo foi de interesse, se você gostou, está aparecendo aí a nossa chave Pix. Você pode contribuir aí com a gente, com o nosso trabalho, na manutenção dessa estrutura e assim nós podemos aprimorar o conteúdo e a qualidade daquilo que que compartilhamos aqui no nosso canal. É isso aí, muito obrigado e até breve.